Boa noite, pessoal. É uma alegria podermos novamente nos reunir aqui na quarta-feira. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma reunião online no canal do Centro Espírita Dom Pedro II. Nós temos a grata satisfação hoje de receber nosso amigo Aramis. Aramis mora em Santos Dumont e, gentilmente, ele acede ao nosso convite e aí está mais uma vez para falar para nós. Seja bem-vindo, viu, Aramis? Muito obrigado, Elvésio. É uma grande alegria, uma grande satisfação a gente poder falar aqui. Aliás, nós é que agradecemos essa oportunidade de aprendizado. É bom para todos nós. Antes de passarmos, então, a palavra ao Aramis, eu quero convidar todos vocês para nós unirmos os nossos pensamentos em uma prece a Jesus, nós iniciarmos, então, a nossa reunião. É assim, Jesus, que com alegria nós nos reunimos em Teu nome, buscando, nesse momento, o estudo da Tua Palavra, com base naquilo que a doutrina espírita nos esclarece. Nós agradecemos de antemão por mais esta oportunidade que nos é concedida e aqui estamos para aproveitá-la da melhor maneira. Te pedimos, Jesus, que abençoe o nosso propósito, estenda as suas bênçãos a toda a humanidade. Nesse período ainda de insegurança, de dificuldade, diante da pandemia que teima em permanecer entre nós, nós te pedimos que nos dê forças, coragem, disposição e fé para que possamos continuar em frente, convictos do teu amparo e, acima de tudo, buscando as ações que nos cabem para que possamos nos prevenir do contágio. Te pedimos ainda, divino amigo, que permita a presença dos espíritos amigos ao lado de cada um de nós que aqui estamos reunidos, nos nossos lares, no lugar onde estejamos, mas que possamos, nesta sintonia, manter o contato com eles e com o teu amor. Assim, agradecidos, nós então iniciamos o nosso trabalho. Te pedimos o envolvimento amoroso sempre. Que assim seja. Aramis, então, deixo a palavra com você. Então, muito boa noite. É uma satisfação realmente muito grande a gente poder estarmos aqui conversando e aprendendo em conjunto algo mais da doutrina espírita. O tema proposto para o nosso encontro virtual de hoje, Feliz Eu Novo, nós estávamos pensando a respeito do que falarmos e como abordaríamos o tempo, e começamos a pensar muito nos ciclos de passagem de ano, nos ciclos de aniversário, né? Nós trazemos uma ideia de ciclos, de renovação, de repetição das coisas, e a gente estava pensando, como é que surgiu esse negócio de ciclo, né? E pesquisando a história da humanidade, nós chegamos a saber que, de acordo com o que a história e a ciência nos contam, há cerca de 11 mil anos já existia, que começou a existir a espécie humana no planeta, né? Saindo lá de homem de Cro-Magnon, homem de Neandertal, Cro-Magnon, surgiu o Homo sapiens, que é a espécie humana hoje, né? Então, há 11 mil anos, nas primeiras encarnações do espírito aqui no planeta Terra, né, com o surgimento aqui na Terra do Homo sapiens, onde foram as primeiras encarnações do espírito como ser inteligente da criação, eles precisavam sobreviver aqui na Terra, que eram os nossos ancestrais. E assim, precisavam caçar. Então, para que ocorresse a sobrevivência humana, eles precisavam de se alimentar, precisavam de proteínas e começaram a caçar. Mas o Homo sapiens, né, o ser humano, ele era muito frágil para concorrer com os outros animais que já habitavam o planeta. Então, o ser humano descobriu que se agrupando, trabalhando em grupo,
ele tinha mais possibilidade de sobreviver. E assim formaram grupos, os nossos ancestrais formaram grupos de caçadores. E unidos pela caça, aí o Homo sapiens se tornou o maior predador do planeta. Então começaram a caçar e se alimentar bem, passaram a sobreviver, a se multiplicar, a se reproduzir e a se melhorarem. Mas eles tinham uma crença instintiva de se melhorarem. É o que nós trazemos do alto, né? Aquela nossa, o nosso germe do progresso. Então eles queriam se melhorar, mas eles precisavam de se melhorar para sobreviver. Então, a partir do momento que eles se tornaram os maiores predadores da Terra, começaram a caçar muito. Aí, naquela região onde eles estavam, de tanto caçar, as caças começaram a diminuir. Aí começou a faltar alimento para o Homo sapiens. Então, eles tiveram que mudar de lugar, sair de um lugar e procurar a caça em outros lugares, diferentes de onde eles estavam. Aí encontravam presas em abundância e voltaram a caçar, caçar. Aí, de tanto caçar, reduziam as presas, começava a faltar caça e se mudavam de novo. Então, as presas começando a diminuir em cada lugar, né? Nessa atitude nômade do ser humano, em cada lugar que eles começavam a ficar por mais algum tempo, devido a serem os maiores predadores do planeta e a caçarem tanto, as caças iam diminuindo. Então eles precisavam de sobreviver e acabaram aprendendo a cultivar, a plantar. Acabaram iniciando uma nova ciência, né? A ciência do plantio. Então aprenderam e desenvolveram o cultivo de plantas para suprir a caça que estava diminuindo. Mas ao desenvolverem a técnica da agricultura, isso permitiu que aquele grupo de caçadores fixasse residência, deixassem de ser nômades e passassem a fixar residência numa determinada região. O que permitiu, né, com a oferta, com o cultivo das plantas, né, dos alimentos, aí passaram a caçar menos, começou a haver um equilíbrio das presas, né? E eles passaram a se alimentar melhor. E pelo fato de já começaram a ter residência fixa, de pequenos grupos formaram tribos, as tribos foram aumentando, a sociedade foi se organizando e passaram a constituir até aquele início da civilização. Mas eles precisavam plantar, porque a planta, a partir do momento que cultivavam, que colhessem, acabou. Eles precisavam plantar de novo. Então, com o tempo, olhando o céu, olhando as estrelas, eles foram observando que havia uma época melhor para iniciar o cultivo da terra, para iniciar a semeadura, para cuidar das plantas e uma época melhor para colher. E eles chegaram a essa conclusão observando o céu, as estrelas, o movimento do sol, e perceberam que aquilo se repetia de tempos em tempos. Então havia a época da preparação da terra, a época do plantio, a época da colheita. E, terminada a época da colheita, encerrava-se um ciclo e iniciava-se outro ciclo. E observando o céu, eles começaram a cultivar a divindade, passavam a acreditar que a divindade, né, o Deus para eles daquela época, iriam lhe fornecer renovações, iriam prover um ciclo de fartura, um próximo ciclo de fartura, de abundância. Então aí estava inventado o calendário, né, de uma forma natural, observando o movimento dos astros, o movimento do Sol, da Lua, estava inventado o calendário. Então, eles passaram a celebrar esses deuses da antiguidade, né, que estavam no céu, na mudança de ciclo.
viria o quê? Novas abundâncias, né? Novos plantios, nova comida para ele. E assim estava iniciando a cultura da celebração da mudança de ciclo, da mudança de ano, a mudança do período para surgirem novas plantações. Então foi assim, o ano novo, né, aquele ciclo novo, depois virou o ano novo, né? Isso que nós celebramos até a data de hoje, né? O ano novo no sentido de marcar a renovação das coisas. E é mais ou menos assim. Quando a gente muda de ano, a gente tem desejo de que o ano que está chegando seja melhor do que o ano que se passou. É o desejo, é a renovação das esperanças de todos nós. Aliás, até há pouco tempo, costumava-se cantar uma música, uma valsa, na passagem de ano, cuja letra, mas não se preocupe que eu não vou cantar, a letra é mais ou menos assim: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Bom, essa valsinha, essa música, ela foi composta num bar por Francisco Alves e por Davi Nasser. Davi Nasser, Francisco Alves, né, um cantor, né, conhecido como o rei da voz da época, né? E Davi Nasser era um repórter muito conhecido, um repórter de uma revista famosa de circulação nacional, uma revista chamada O Cruzeiro. E na época que o Davi Nasser compôs essa música, ele estava num bar, compôs ali, era para fazer uma valsinha para uma festinha de fim de ano, e acabou que ficou por mais de 50, 60 anos aí, no auge. Mas o Davi Nasser, naquela época, ele era um repórter muito conhecido, mas ele não tinha muita ética para produzir as suas reportagens. E foi numa época em que o Davi Nasser, ele resolveu entrevistar o Chico Xavier. Então ele combinou com outro amigo repórter, e eles se fizeram se passar por jornalistas norte-americanos e para visitar Chico, enganar o Chico e tentar desmascarar o Chico Xavier. E assim eles fizeram, combinaram, se disfarçaram, chegaram até Chico, se apresentaram como repórteres americanos que queriam fazer perguntas sobre o espiritismo para divulgar o espiritismo nos Estados Unidos. Eles se apresentaram com nomes fictícios, vou falar um nome aqui, mas não sei se foram esse, John, ou Joe, alguma coisa assim. Se apresentaram com nomes fictícios, Chico os recebeu e deu a entrevista, falou sobre os espíritos, falou sobre mediunidade, falou sobre espiritismo, falou sobre os espíritos que se comunicavam por ele, deu a entrevista toda. Os repórteres agradeceram, e Chico também agradeceu a presença dos repórteres. Quando os repórteres estavam indo embora, Chico lhes deu 2 exemplares de livros espíritas. Fez uma dedicatória que o Emmanuel pediu para fazer isso, né? O Emmanuel falou a respeito disso, né? Para fazer uma dedicatória para os 2 repórteres, e Chico assim o fez, escrevendo o que Emmanuel estava ditando. Então entregou um para um repórter, o outro para o outro repórter, Davi Nasser, e foram embora. Alguns dias depois, saiu uma reportagem na revista O Cruzeiro denegrindo Chico Xavier e denegrindo o movimento espírita, dizendo que o famoso médium, que dizia receber espíritos superiores, espíritos que sabiam de tudo, era um farsante. Porque eles se disfarçaram, se apresentaram com nomes falsos, com uma história totalmente falsa, e Chico Xavier, cercado por todos aqueles bons espíritos superiores e protetores, não foram capazes de identificá-los. E assim, essa reportagem não foi muito boa para o movimento espírita da época. Passado algum tempo, um dos repórteres que foi com Davi Nasser entrevistar o Chico, ele resolveu ver o livro que Chico havia dado de presente. Abriu o livro e leu a dedicatória. Aí na dedicatória, Chico falou mais ou menos o seguinte: caro irmão fulano de tal, falando o nome escrevendo o nome verdadeiro do repórter. Fez a dedicatória e
assinou. Aí, aquele repórter achou aquilo muito estranho, mas o Chico escreveu o meu nome verdadeiro aqui? E eu me apresentei com um nome falso? Ele não falou nada. Eu vou ligar para o Davi Nasser. Ligou para o Davi Nasser, perguntou: ô Davi Nasser, você ainda tem aquele livro que o Chico te deu? Eu falei: tenho. Chegou a lê-lo? Não, está guardado lá. Olha aí, lê a dedicatória. Aí o Davi Nasser leu, abriu, leu a dedicatória, e ele estava lá. Ao querido irmão Davi Nasser, ao querido irmão repórter Davi Nasser, tal, terminou a dedicatória. Então, veja bem, Davi Nasser, ao ler aquilo, mas ele escreveu o meu nome verdadeiro, eu me apresentei com outro nome, então Chico sabia de tudo. E não me desmascarou, não me falou nada. Ele deixou eu prosseguir nos meus intentos. Davi Nasser fez um exame de consciência. E alguns dias depois, publica um artigo na mesma revista O Cruzeiro, desfalando tudo aquilo que ele falou mal do Espiritismo, se retratando perante Chico Xavier. Então nós contamos essa história apenas para mostrar como que estava o Davi Nasser, o estado de espírito, de atitude de Davi Nasser ao compor essa música. Aí nós resolvemos analisar um pouquinho a letra dessa música. Então veja bem, vamos pensar um pouquinho. A letra da música é o seguinte: adeus ano velho, feliz ano novo. Então vejamos, quando a gente dá adeus ano velho, dá a impressão que o ano que se passou foi muito pesado, foi muito ruim. E realmente o ano que se passou foi muito difícil para todos nós. Mas adeus anos velhos, dá a impressão que a gente queremos nos ver livres de todo esse peso, de todas as coisas ruins que aconteceram no ano que acabou de passar. E feliz ano novo, como se pelo fato de mudar do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, tudo fosse ser feliz, tudo fosse ser muito bom e maravilhoso. Já tem algumas semanas que nós mudamos de ano. As coisas melhoraram repentinamente. Está tudo muito feliz hoje em dia. A pandemia zerou, como muitas pessoas estavam imaginando. Então a gente vê que pelo simples fato de mudar de uma data para outra, não quer dizer que as coisas vão ser todas 100%, todas boas, todas vão mudar de repente. E continuando na letra, que tudo se realize no ano que vai nascer. Será que alguma coisa vai se realizar? Quando nós pensamos a respeito, nós vamos ver que não, nada vai se realizar. Nós é que precisamos realizar. Então não adianta a gente ficar esperando que as coisas se realizem se nós não exercitarmos uma ação de fazer as coisas acontecerem. Não tem jeito. Então, para termos um ano melhor, nós precisamos trabalhar, nós precisamos agir de forma melhor, porque o ano ele vai ser aquilo que nós fizermos dele. Nós estamos numa encarnação, olha só, encarna-ação. Então, estamos encarnados para executarmos uma ação. A partir do momento que nós deixamos de ser o princípio espiritual, aquela inteligência fragmentária, como é o reino animal, né? A inteligência não é contínua, é fragmentária, e adquirimos o pensamento contínuo, nós também adquirimos o livre-arbítrio. E pelo fato de adquirirmos o livre-arbítrio, nós nos libertamos do jugo da natureza e passamos a agir. Então, uma das coisas que diferencia o ser humano, a espécie humana, o espírito que está aqui encarnado, dos outros seres, dos outros reinos da criação, uma das coisas que nos diferencia de todos os outros reinos da criação, de todos os outros seres, é exatamente a capacidade de agir. Porque a planta, o mineral, o animal reagem ao que fizermos, o que for feito para eles. Mas o ser humano, o espírito não, o espírito age. Se nós reagimos a alguma coisa, nós estamos deixando o instinto que vem lá de milênios atrás, prevalecer.
e não a inteligência. Porque o ser humano, para progredir, ele precisa agir e não reagir. E a última parte da música, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Muito dinheiro no bolso. Será que é bom? Eu gostaria de ter muito dinheiro no bolso. Ou, hoje em dia, né? No banco. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É importante, realmente, né? Não vamos aqui dizer que dinheiro não é importante. O dinheiro não é bom, nem é mal, ele é neutro. O que vai ser bom ou mal é aquilo que eu fizer do uso da riqueza. E é muito importante que o ser humano aprenda a estabelecer um limite entre o supérfluo e o necessário. Porque o que nós precisamos para sermos felizes com relação à parte material é o necessário. Nós não precisamos do supérfluo, nós precisamos do necessário. Claro, só falando por mim, eu preciso de ter um lugar para morar, eu preciso de roupas, preciso de me alimentar bem para ter saúde, eu preciso de remédios, preciso de médicos. Então, eu preciso de uma condição financeira que me dê suporte para usar essas coisas. É o necessário. Agora, o supérfluo não vai fazer diferença. Mas nós estamos inseridos atualmente numa sociedade de consumo tão grande que nós estamos usando o supérfluo. E o necessário mesmo a gente não quer nem saber. A economia toda do planeta inteiro está centrada no supérfluo. Tanto que veio uma pandemia, o mundo parou, entre aspas, né, porque as chamadas atividades essenciais não pararam, e a economia do mundo quebrando. Por quê? Estava baseado no supérfluo. Então, é para nós pensarmos. Mas é muito difícil nós estabelecermos uma linha do que é supérfluo e do que é necessário para cada um. Depende muito, mesmo porque o progresso do planeta vai mudando as nossas necessidades. Há 50 anos não havia necessidade nenhuma de internet. Depois veio a tal da internet, surgiu como uma coisa supérflua. Uma coisa que não estava fazendo diferença para nada, para ninguém. Era um gasto. Mas hoje é extremamente necessária. Nós dizemos que temos um acesso de internet em casa é luxo. Não, não é. Hoje é extremamente necessário. E é até forma de sobrevivência para muitos de nós. Então, estão notando como que as coisas, o planeta vai evoluindo, então as nossas necessidades vão mudando. Há muitos anos nós tínhamos necessidade de uma profissão chamada de ferreiro, colocar ferradura em cavalo, né? Consertar as rodas das carruagens, o ferreiro. Hoje não precisa, não tem mais necessidade disso. E assim as coisas vão mudando, as nossas necessidades vão mudando. Agora, o limite entre necessário e supérfluo vai depender de cada pessoa. Por exemplo, um carro. Eu não tenho necessidade de ter uma BMW. Ou um Audi A5 ou A8, sei lá o quê. Né? Eu posso ter um carro menor. Posso ter um carro super comum. Já um representante comercial que precisa viajar, que precisa estar presente mesmo em várias cidades, ele precisa ter um carro melhor, com mais segurança, com mais conforto. Então é muito tênue esse limite de necessário e supérfluo, e varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que ficaria feliz com algo, digamos, material, que tornaria infeliz uma outra pessoa. Tem gente, por exemplo, que está acostumada em BMW. Fica muito feliz com o BMW. Outras pessoas já ficariam muito felizes com uma BMW. BMW quer dizer uma Brasília muito velha. Estaria feliz da vida. Agora, uma pessoa que tem o padrão lá da BMW,
você tivesse que usar uma BMW, uma Brasília muito velha, provavelmente ficaria muito infeliz, né? Mas isso é com relação à parte material. Então, o que nós precisamos para sermos felizes com relação à parte material é o necessário. E com relação à parte moral, é a consciência tranquila e fé e esperança no futuro. Então, nós precisamos, né, o dinheiro no bolso pode ser até importante para sanar as nossas necessidades, fazer uma gracinha de vez em quando, mas quantas pessoas que têm muito mais do que necessitam estão infelizes, que chegam a se deprimir-se, ficarem deprimidos, chegam até ao suicídio por tanta infelicidade. Saúde para dar e vender. Eu até gostaria de comprar saúde se alguém tivesse aí para vender, né? Então, se alguém estiver vendendo saúde, fala aí que se tiver condições de comprar, eu compro. Mas não tem jeito. Então, não tem como a gente ter saúde para dar e vender. Então, se a gente analisar a letra dessa música, a gente vai ver que são coisas que não atendem à nossa necessidade. Não adianta estarmos repletos de dinheiro e sermos infelizes. Não adianta nós termos planos de saúde, mas estarmos doentes, sem possibilidade de cura física. E aí vai, né? E o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, ele nos fala mais ou menos o seguinte. Ele vai falar que o mundo, é uma mensagem para nós, ele vai dizer que o mundo está repleto de ouro. Tem ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Então tem tanto ouro por aí, gente, e tem tanta miséria. A gente vê que tem um país lá da Ásia enorme que está gastando bilhões de dólares, 300 bilhões de dólares em armamentos. Aí a primeira potência do mundo reage, vota um orçamento de cerca de 900 bilhões de dólares, 3 vezes mais do que outro país, para equipamentos bélicos. Então dinheiro tem no mundo inteiro. Mas tem miséria pelo mundo. Então não adianta ter ouro, porque tem para todo lugar, mas não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Nós temos espaço nos continentes, espaço nas cidades, mesmo nas cidades mais populosas tem bastante espaço, tem espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Eu tenho bastante espaço, mas eu estou cobiçando o território da nação vizinha ou da nação que está mais adiante, né? O mundo está repleto de cultura. Tem a cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Está cheio de cultura. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Temos teorias na ciência, ou nas ciências, né, que são várias ciências. Teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, são organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, tem tanta organização social hoje, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Então veja bem, qual seria a solução para essas coisas? Como o doutor Bezerra apontou os problemas, ele também nos dá a solução. Ele nos dá a resposta. Aí Bezerra de Menezes fala que para extinguir a chaga da ignorância, ignorância é essa que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, a cobiça gera a ilusão, e para exterminar o monstro do egoísmo, o monstro do egoísmo que promove a guerra, e para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o Dr. Bezerra fala que o único remédio, não fala que é um remédio, é o único remédio
é o Evangelho de Jesus no coração humano. Então nós precisamos introjetar em nós o Evangelho de Jesus. Não é só saber de cor, não é só ficar estudando direto, é importante a gente estudar, mas ele precisa estar no coração do ser humano, ele precisa ser vivenciado. E a doutrina espírita vem nos trazer que os espíritos superiores nos afirmam, olha só, os espíritos superiores nos afirmam que o planeta Terra, ele produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Vai alimentar a todos. Mas isso só vai ocorrer quando os homens, ou seja, quando os humanos, souberem administrar segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Saber administrar segundo essas leis os bens que a terra lhes empresta. Então é isso que nós precisamos saber, nós precisamos sentir o Evangelho de Jesus. Então nós já falamos dos ciclos, falamos que nós precisamos aproveitar o melhor possível esse tempo que nós temos aqui na Terra, desses ciclos, lembrando que esses ciclos não são externos, mas são ciclos nossos, são ciclos de evolução, são ciclos de mudança de pensamento, de renovação do nosso pensar. Aí a gente fica pensando, mas esse tempo todo que se passou, eu tive muitos momentos difíceis. Quem não teve, né? Quem não teve momentos difíceis. Mas eu tive muitos momentos, nós tivemos muitos momentos difíceis. Aí nós nos lembramos da questão 258 do Livro dos Espíritos. A gente fica pensando, fulano teve tantos momentos difíceis, eu também, o outro que eu conheço, muitos momentos difíceis. Será que Deus é tão ruim assim? E a questão 258 nos esclarece, que diz o seguinte, que o espírito, antes de começar uma nova existência corporal, antes de reencarnar, a pergunta que Kardec faz, né? Será que esse espírito, antes de reencarnar, ele tem consciência e ele pode prever o que vai acontecer com ele depois que ele encarnar, quando ele estiver vivendo aqui na Terra? Será que ele tem consciência e pode prever todas essas dificuldades que ele vai passar? E a resposta dos benfeitores. Esse espírito, antes de reencarnar, ele escolhe o gênero de provas que ele há de passar. É nisso que consiste o livre-arbítrio dele. Ele vai escolher o gênero de provas. É claro que ele não vai saber exatamente o que ele vai passar. Mas o gênero de prova, se ele escolhe um gênero de prova para lhe dar alguma dificuldade, ele sabe que ele vai passar por algumas dificuldades. Pode não saber exatamente quais são, né? Mas essas dificuldades que a gente atravessa não são castigo de Deus. Muitas das vezes são escolhidas pelos próprios espíritos, o gênero, né? Mas eles se acham abertos a mudar os tipos de dificuldades. Talvez não possa mudar todas, mas pode mudar o tipo de dificuldade. Pode ser menos difícil, pode ser mais tolerável, né? Então os espíritos têm essa liberdade. Eles têm a liberdade de escolherem o caminho do bem e também têm a liberdade de escolher o caminho do mal. A bondade divina nos concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito, mesmo que não seja nessa encarnação. Então, as dificuldades que ocorrem em nossas vidas, geralmente, elas são geradas por nós mesmos. Geralmente não. Totalmente gerada por nós mesmos, né? É opção nossa. Então nós precisamos, além de compreender, nós precisamos sentir o Evangelho de Jesus, sentir o Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o título é Os Bons Espíritas. Então, capítulo 17, item 4, tá? O item 4, está escrito lá, Os Bons Espíritas. Ora, gente,
Se Kardec está se falando dos bons espíritas, quer dizer que há espíritas que não são bons? Ah. Pode haver maus espíritas? Pode ser que haja espíritas não tão bons, espíritas fanáticos, pode ter um monte de tipo de espírito. Aliás, se a gente procurar nas obras básicas, Kardec vai classificar um monte de tipo de espíritas, tá? Mas lá no item 4, né, do capítulo 17, fala exatamente isso, que o espiritismo, ele bem compreendido, mas acima de tudo, bem sentido, ele nos leva aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como um cristão. Então nós precisamos sentir, além de compreender, a gente precisa sentir o espiritismo. Claro que estudar é muito importante, a parte intelectual é muito importante, mas mais importante do que isso é a gente sentir, a gente colocar o coração naquilo que a gente está aprendendo. É por isso que existem pessoas de grande capacidade intelectual que não conseguem compreender o espiritismo. Ao passo que inteligências até mais limitadas, mais vulgares, até pessoas muito jovens, apenas saídos da adolescência, apreendem o sentido do espiritismo, né? Que aprende assim, com tanta precisão, aprende os mais delicados matizes do espiritismo. Porque a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade. Sensibilidade que Kardec coloca nessa sensibilidade é a maturidade do senso moral, né? Que isso aí independe da idade, independe do grau de instrução. Tanto que às vezes a gente vê uma criança, né, um adolescente, sentindo o espiritismo, vivenciando o espiritismo, vivenciando os ensinamentos de Jesus com muito mais propriedade com a gente do que a gente, né? E na revista Espírito, o espírito La Fontaine, ele vai falar para nós. Ele vai falar que o que muitas vezes nos impede de corrigir um defeito, né, um vício que a gente tem, é o fato de nós não percebermos que nós o temos. Porque se a gente não perceber que a gente tem um defeito, o que a gente vai corrigir? Né? E o Espírito La Fontaine começa a nos chamar a atenção. Ele fala o seguinte, ó, enquanto vedes os menores defeitos no seu irmão, você nem sequer suspeita que você tem as mesmas falhas, talvez até piores do que do outro. E ele diz que isso é consequência do orgulho. O orgulho, olha só, uma chaga moral, né? Segundo os espíritos, o orgulho e o egoísmo são origem de todos os males do planeta Terra. Só que La Fontaine também dá a receita, digamos assim, do que a gente precisa fazer para corrigir isso. Ele fala que nós devemos nos analisar como se nós não fôssemos nós mesmos. Aí ele dá um exemplo mais prático, fala assim, imagine que aquilo que você fez para um irmão seu, foi esse seu irmão, foi esse outro que fez com você. Coloque-se no lugar dele, o que você faria? Olha, ele trocou. Trocou. Porque se a gente analisar dessa forma, eu me colocar no lugar do outro, eu fiz aquilo com o outro, então eu vou imaginar que o outro fez aquilo comigo. Exatamente aquilo comigo. Como é que eu vou me sentir? Se a gente fizer dessa forma, a gente vai passar, nós vamos passar a nos conhecer melhor. E o Santo Agostinho, lá na questão 919A, ele fala isso com muito mais detalhes. Ele vai falar que nós precisamos fazer um exercício diariamente. Ele fala mais ou menos o seguinte, que à noite, antes de dormir, nós devemos passar em revista tudo aquilo que a gente fez durante o dia. A gente se colocar no lugar do outro. A gente se analisar como se aquilo que a gente fez para o outro foi o outro que fez para a gente. Porque se a gente fizer isso todos os dias, antes da gente dormir,
com uma certa frequência, depois de um certo tempo, a gente vai passar a se conhecer melhor. Então, aquilo que a gente fez de ruim, de errado, nós vamos poder enxergar e vamos poder melhorar, vamos poder corrigir aquilo que a gente fez de errado. E aquilo que a gente faz certo, a gente pode continuar fazendo certo, pode até melhorar. Porque é muito complicado, é muito difícil para nós a gente saber o que é bom, o que é mal. Às vezes a gente faz alguma coisa que é ruim, que é má, a gente não tem a mínima noção. A gente pensa que está fazendo o correto e, na verdade, não está. Porque a nossa percepção de bem e de mal ainda está muito distante da realidade. Porque, às vezes, alguma coisa que acontece, que a gente encara como mal, mas é para promover o bem para aquele espírito. Aí a gente lembra até de algo que aconteceu há muitos anos, antes até de eu reencarnar aqui, no interior de Minas, né? Conta-se que um camponês estava lá cuidando lá da sua plantação, mas ele era muito pobre. Era uma família. Era o senhor, era a sua esposa, eles tinham 3 filhos, 2 meninas muito pequenininhas, né? De 3 anos, 4 anos, por aí, e tinha um filho um pouco mais velho, 17, 18 anos, mais ou menos. E ali naquela sua propriedade ali, a única coisa que aquele camponês tinha era um cavalo que puxava o arado, né, para ele arar a terra, ajudava a plantar, né, a sua sobrevivência. Aí, uma certa noite, o cavalo fugiu. Saiu pela porteira lá, né, deixou a porteira aberta, o cavalo fugiu. Aí, no dia seguinte, descobre que o cavalo fugiu. Como é que eles iam fazer? Aí chega um vizinho lá e fala: nossa, que coisa ruim que aconteceu na sua vida, hein, meu vizinho? O único cavalo que tinha aqui, que te ajudava, que permitia que você arasse a terra, ele fugiu. Agora, como é que você vai sobreviver? Que coisa má que aconteceu na sua vida. Aí o camponês: isso pode ter sido para o bem. Mas como para o bem? Era o único animal que te ajudava aí a te produzir, e agora você não vai poder mais ganhar dinheiro, não vai poder produzir alimento para sua família. Como é que você pode fazer? Essa coisa horrível que aconteceu contigo. Isso pode ter sido para o bem. E bem, o quê? Você está doido? Ele foi embora. Aí, daqui a alguns dias, o cavalo dele voltou. Voltou, achou o caminho de casa, voltou. E junto com o cavalo vieram 10 éguas selvagens. O camponês, que não era nada bobo, fechou a porteira lá e estava lá com 11 animais. Aí vem o vizinho dele, fala: que coisa maravilhosa que aconteceu na sua vida. Agora você está com 10 animais a mais aí. Você pode adestrá-lo, você pode amansá-lo, pode vender, vão te ajudar tudo. Coisa boa, hein? E o camponês: isso pode ter sido para o mal. Rapaz, eu acho que você está doido mesmo. Aí passou-se algum tempo. Aquele filho dele, de mais ou menos 18 anos, estava amansando o animal. O animal pulou tanto, ele estava em cima do animal, pulou tanto que ele caiu e quebrou a perna. Então, o filho dele, que o ajudava, quebrou a perna. Aí já vem o vizinho de novo, falando: que coisa má, terrível que aconteceu na sua vida. O seu único filho que tinha condição de te ajudar, está aí, em cima de uma cama, com perna quebrada. Ele não pode te ajudar. Você tem uma esposa que está doente, tem 2 filhas pequenininhas. Que coisa má que aconteceu. E o camponês: pode ter sido para o bem. Aí, daqui a alguns dias, o Brasil tinha entrado na Segunda Guerra Mundial e veio a convocação para o filho dele ir para a fronte de combate. Chegando, o pessoal do exército chegando lá para fazer a convocação, o encontra com a perna quebrada em cima de uma cama e não o convoca para a guerra. Então, olha só, a gente não sabe as coisas que acontecem nas nossas vidas, se são para o bem ou se são para o mal. Aí a gente pode observar, a gente pode saber com certeza que o ano novo, ou um período novo qualquer, ele vai ser feliz ou infeliz dependendo das nossas ações e não das ações dos outros. Nós devemos tomar
as decisões e realizar as ações necessárias para o nosso crescimento. Não importa se alguém diz que é para o bem, se a gente acha que é para o bem, para o mal, nós precisamos tomar as ações para o nosso crescimento. Aconteceu também o caso de um trabalhador do bem. Ele trabalhava com projetos sociais, sempre ajudava os outros, não somente com coisas materiais, mas na parte espiritual. Trabalhava muito no bem. Claro que tinha o serviço dele também, trabalhava no bem. Mas o tempo foi passando, algumas coisas foram acontecendo na vida dele, e ele foi abandonado. Abandonado até pelas pessoas mais queridas. Começou a ficar só, todos se afastaram dele. Muitos, até daqueles que trabalhavam com ele, lhe viravam as costas. Foram se afastando. Aí ele acabou desanimando. Ele estava até desistindo, estava querendo parar de fazer o bem. Porque todos os amigos dele estavam se afastando. Porque ele continuava naquele caminho. Os outros, né, acabaram se afastando. E ele que estava quase desistindo de fazer o bem. Mas, como pessoa que está no bem, não fica desamparada pelos benfeitores espirituais, ele teve uma intuição. Ele estava muito desanimado, estava entrando já em depressão. Eu faço bem, eu trabalho, e agora não tem mais amigo, mais conhecido, todos me abandonaram. Aí ele recebeu uma inspiração para fazer uma contabilidade da vida dele, de coisas boas que aconteceram, de coisas ruins, e fazer uma contabilidade, para ele visualizar isso melhor, ele usar grãos de feijões para fazer essa comparação. Aí, provavelmente foi algum espírito benfeitor que o intuiu para isso. Aí ele foi lá, pegou um saco de feijão e começou a separar. Aí ele começou a fazer a contabilidade da vida dele. Foi fazer em ordem cronológica. Foi pensar nos momentos. Primeiro nos momentos de infância, né? Depois de adolescência e por diante. Então, ele começou a pensar lá na sua fase juvenil, teve muitos momentos felizes. Então, para cada momento feliz que ele se lembrasse, ele pegava um grão de feijão, colocava lá no montinho dos momentos alegres. E era muito momento feliz que tinha na fase infantil. Aí depois veio a fase juvenil, também muitos momentos felizes. Mas quando começou a entrar na madureza, começaram a aparecer momentos difíceis, momentos tristes. Aí começou a colocar mais feijão no monte dos momentos tristes. Aí por longas horas ele ficou fazendo uma contabilidade da sua vida. Aí ele começou a pensar naqueles momentos tristes, naqueles instantes de dor, colocando ali. Aí ele raciocinou de uma outra forma. Olha, aconteceram muitos momentos difíceis na minha vida. Mas é que esse momento aqui, desse feijão que eu coloquei aqui, foi uma dor muito aguda que eu tive. Mas as coisas ruins acontecem na nossa vida e agora que eu estou conseguindo perceber o quanto que elas são passageiras. Os momentos alegres também passaram, e os tristes também passaram. Então, esses momentos são passageiros. Aí ele continuou pensando. Aí já estava mais no final da madureza, coisas mais difíceis aconteceram. Ele lembrou de um momento muito difícil na vida dele. Falou, esse aqui deve valer 5 feijões. Colocou 5 feijões lá no montinho triste. Aí chegou até a data atual, aí ele fez um balanço. Ele olhou para o lado dos montinhos tristes e viu que tinha bastante grãos de feijões ali, representando os momentos tristes. Aí ele olhou para o monte de feijões do Montinho Alegre e foi surpreendido. Ele viu que o monte de feijões dos momentos alegres estava maior. Ele teve mais momentos alegres do que momentos tristes. Aí isso resolveu, lhe deu um certo ânimo. Ele não se lembrava de todos os momentos alegres que aconteceram na vida dele. E foram, na contabilidade geral, eram maiores. Mas o mais importante ele descobriu quando ele olhou para frente. Ele viu que lá sobre a mesa,
né? Ainda tinha um monte enorme de feijões que não tinham sido contados ainda. Havia muito mais feijões do que os montes tristes e os montes alegres. Aí nós fazemos uma comparação com a nossa vida, né? Com essas passagens, né? De ciclo, mudança de ciclo, de ano. Se a gente considerar o ciclo aí anual, nós recebemos este ano mais 365 feijões. Onde que a gente gostaria de colocá-los? Nos momentos tristes ou nos momentos alegres? Então, com essa historinha a gente pode ver que nós tivemos a capacidade de superar todos os momentos difíceis que aconteceram para nós e que hoje são passados. E nós podemos ter momentos felizes. E podemos também fazer momentos felizes acontecerem para nós e para outras pessoas também. Para as pessoas que nós amamos, para aqueles que estão à nossa volta. Até para pessoas que a gente não conhece, porque nós estamos numa teia. Né? Nós precisamos ser felizes, mas precisamos ser felizes em conjunto, senão não tem jeito. Em conjunto com a família, com os amigos, com os conhecidos e com a humanidade. É um trabalho de equipe, que nós precisamos ter a sabedoria de converter um monte de feijões que ainda está para ser contado em momentos felizes. Aí a gente lembra, para a gente encerrar, a gente lembra que às vezes as pessoas desenvolvem certas tradições em passagem de ano, por exemplo. Eu vou usar branco. Então usa branco. Quer usar branco, usa. Mas eu não estou falando da roupa, estou falando na alma. Isso quer dizer, não entre em disputas. Não precisa chutar cachorro morto, né? Entre um desaforo que você ouvir e uma resposta ali que você quer dar, mas que está atravessada, escolha a paz. Dizem também que é bom, né? Quando a gente mudar de ano, varrer a casa. Se você acha que sim, varra a casa, varra do fundo até a porta, mas vai varrer principalmente a casa mental. Mas varra tudo. Vamos varrer as mágoas, os rancores, os desgostos. Vamos passar pano, né? Tirar poeira, não vamos deixar nenhuma poeira de tristeza. Vamos entrar limpo nesse início de ano. Mas se quebrar alguma coisa, quebrou, joga fora. Mas se for aquela sopeira que você ganhou de herança da sua avó, aquele relógio de parede, avalie, vê se vale a pena consertar. Em se tratando de relações humanas, como relações no amor, relações no trabalho, né? Os relacionamentos, o relacionamento quebrou, rachou, vamos fazer uma avaliação. O que vale a pena guardar? Nós precisamos decidir, precisamos colocar a fila para andar, precisamos resolver. Tem gente que fala também de cor amarela, né? Dizem que é sinal que a cor amarela é cor da prosperidade, que ajuda nos caminhos do sucesso. Claro que a gente sabe que isso não faz milagre, né? Nem os milagres existem. Mas se você acha que deve usar amarelo para ter prosperidade, então usa amarelo, mas trabalhe, se esforce, estude, faça mais. Faça o melhor possível para você, porque é assim que a gente louva a Deus, fazendo o melhor que nos é possível. E assim vai. Né? Usar roupa nova, num ciclo novo, né? Na passagem de ano. Joga a roupa velha fora, a roupa da mágoa, né? Vamos jogar a mágoa fora. Tem gente que fala de comer lentilha, né? Coma lentilha, coma uva, coma tudo que você quiser, mas tudo que faça bem. Mas coma com gosto, dentro dos limites. Coma também, falando metaforicamente, né? Coma livros. Como o Evangelho de Jesus. De que jeito? Lendo, estudando, fazendo o Evangelho no lar. Renove-se. Seja feliz a todo instante. É um feliz eu novo. Não vamos tentar mudar o outro, mas vamos repensar, né? Vamos renovar as nossas esperanças em nós mesmos, refazendo as coisas para poder contar aqueles feijões que vão chegar e decidir em que montinho que a gente vai colocar. Porque o bem ou o mal, ele vai variar dependendo da nossa visão.
Se Deus é infinitamente bom, não tem nada de mal em Deus. E se Deus criou tudo e a todos, se Deus é infinitamente bom e Deus criou tudo, então tudo o que acontece tem que ser bom, não pode ser ruim. Ruim é a nossa interpretação, ruim é aquilo que nós fazemos e aquilo que nós enxergamos. Então que possamos enxergar o lado bom dos acontecimentos, que possamos fazer o melhor em nós. E é por isso que nós desejamos para todos um feliz eu novo. Que, ao terminarmos essa nossa reunião, possamos nos reanalisar, renovar as nossas esperanças em nós e possamos agir no bem. Feliz eu novo para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que possamos, neste momento, rogar aos benfeitores espirituais que nos amparem, bem como aqueles que passam pela nossa mente nesse momento, para que possamos progredir sem cessar, aceitando tudo aquilo que venha da divindade, que venha até nós e que possamos superar todos os momentos de dificuldade, utilizá-los em nosso crescimento e aproveitarmos os momentos de alegria que também certamente virão. Que Jesus nos abençoe, que possamos seguir em paz.